Irmãos, a Bíblia Sagrada, ela está nos dizendo uma coisa muito interessante. Antes de conquistar Jericó, antes de destruir Jericó, a Bíblia Sagrada diz que Josué estava diante da cidade de Jericó. Eu me imagino vendo Josué assim em pé, diante da cidade de Jericó, imaginando na sua mente: essa é a próxima cidade que nós vamos destruir, essa é a próxima cidade que nós vamos conquistar. Eu creio que é assim que estava Josué naquele momento, em pé, olhando para a cidade de Jericó e imaginando isso na sua cabeça, imaginando isso na sua mente. E a Bíblia Sagrada aí na sua Bíblia também diz, no versículo de número 13, de repente Josué levanta a sua cabeça, e quando Josué levanta a sua cabeça, ele vê um homem. Olha bem o que diz aqui o texto: e quando ele levantou os seus olhos e olhou, eis que se pôs em pé diante dele um homem. E aquele homem que se colocou em pé diante de Josué naquela hora, ele tinha a espada na sua mão. A Bíblia Sagrada diz que tinha uma espada nua. Ele estava com a espada na sua mão. E naquele momento, Josué olha para aquele homem, e Josué diz assim: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ou seja, você é do nosso lado, ou você é do lado de lá, do pessoal de Jericó? A Bíblia Sagrada diz que o homem respondeu naquela hora: não, mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. A outra tradução diz: eu venho como príncipe do exército de Jeová. Aleluia! Então a palavra de Deus diz que naquele momento, Josué se prostrou em terra. Ou seja, ele colocou a sua cabeça, o seu rosto em terra, e adorou aquele homem que havia se colocado diante dele. Irmãos, aquele homem que estava ali diante de Josué, não era outra pessoa, a não ser o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, Jesus, na sua eternidade, ele mesmo no Antigo Testamento, de vez em quando ele tomava a forma de seres humanos para entregar algum recado da parte de Deus. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse homem era o próprio Jesus que estava ali diante de Josué. Sabe por que eu não tenho dúvida nenhuma? Porque ele aceitou ser adorado. Quando Josué se prostrou diante dele, ele aceitou ser adorado. Se fosse um anjo, não aceitaria ser adorado em hipótese nenhuma. Tanto é que lá em João, lá em Apocalipse, se não me engano, quando um anjo se colocou diante do apóstolo João, e João quis se ajoelhar, quis adorar, o anjo disse: não faça isso não, porque eu sou o conservo seu. Agora aqui, o anjo não, esse ser, esse homem que estava ali diante de Josué, ele aceitou ser adorado. Então era o próprio Jesus que estava ali diante de Josué. Jesus é o príncipe do exército de Jeová. Aleluia. E a Bíblia Sagrada diz que Josué fez o quê? Adorou aquele ser. E aí ele diz assim, Josué diz assim: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse aquele homem, então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato dos seus pés,
porque o lugar em que estás é santo. Descalça os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que você está pisando é um lugar santo. Irmãos, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. A nossa reverência diante do Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. É por isso que eu comecei o culto hoje, dizendo que esse lugar é santo. Irmãos, a partir do momento que nós entramos aqui nesse lugar, seja por qualquer uma dessas portas que nós entramos, nós devemos entrar com um coração reverente na presença do Senhor. Nós precisamos entrar com santidade total na presença do Senhor, porque esse lugar é santo, e nós estamos aqui diante do nosso Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso, que merece ser adorado e ser reverenciado. Pelo menos é assim que eu entendo, e eu creio que é assim que você entende também. Irmãos, e aproveitando bem o nosso tempo, como nós podemos mostrar a nossa reverência diante desse Deus Todo-Poderoso? Em primeiro lugar, nós podemos mostrar a nossa reverência a Deus através das nossas atitudes. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e diga: através das nossas atitudes. Aleluia! É assim que nós demonstramos a nossa reverência diante de Deus. Irmãos, nós vivemos na época da irreverência. É verdade ou não é? Nós vivemos, basta você ligar a sua televisão, basta você andar pelas ruas, basta você ler um jornal, basta você ler uma revista, você vai ver que nós estamos vivendo na época da irreverência. O povo não mais reverencia Deus como deveria reverenciar. O povo já não mais tem respeito para com as coisas de Deus como deveria ter. O povo já não mais se submete a Deus como deveria se submeter. Não é isso, pastor Cláudio? É verdade ou não é? Estamos vivendo hoje no período da irreverência. Irmãos, as pessoas zombam das coisas de Deus. As pessoas distorcem, ridicularizam as coisas de Deus. Irmãos, as pessoas não respeitam mais a Bíblia como sendo a palavra de Deus. As pessoas têm a Bíblia como um livro qualquer. Não lê a Bíblia, joga a Bíblia lá em cima do guarda-roupa, joga a Bíblia lá em cima do criado, e lá a coitadinha da Bíblia fica ali aberta o tempo todo, sendo empoeirada. Já não existe mais aquele respeito, já não existe mais a reverência que nós deveríamos ter para com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia é a boca de Deus falando com o povo. Nós não mais reverenciamos o templo de Deus, nós já não mais reverenciamos a casa de Deus, nós já não mais reverenciamos o tabernáculo de Deus. Irmãos, o Salmo 93, versículo 5, nos diz que a casa de Deus é um lugar santo. E se é um lugar santo, nós temos que ter reverência quando nós entramos na casa de Deus. Irmãos amados, o lugar onde Deus está, ele se torna santo. Eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus está aqui. Nós podemos sentir a presença dele aqui no nosso meio. Nós podemos sentir lá em Êxodo capítulo 3 e o versículo 5, quando Moisés estava ali no monte, diante da sarça ardente, o anjo mandou que ele também tirasse as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde ele estava pisando era terra santa. Então, irmãos,
quando nós entramos na casa de Deus, quando nós entramos no templo de Deus, nós temos que ter reverência, porque esse lugar é santo na presença do Senhor. Será que nós estamos conscientes disso? Será que nós temos consciência disso? Ou será que nós, quando nós entramos na casa de Deus, nós entramos como se nós estivéssemos entrando em um cinema? Ou será que nós, quando entramos na casa de Deus, nós entramos como se nós estivéssemos andando na rua, em plena Avenida Rui Barbosa? Será que quando nós entramos na casa de Deus, nós entramos como se nós estivéssemos entrando na nossa própria casa? Irmãos, as pessoas, quando eu estava fazendo esse sermão aqui, Deus colocou no meu coração algo interessante. As pessoas muitas vezes elas são muito mais reverentes diante da novela das 8, diante da novela das 6. A pessoa senta ali diante da novela e não aceita que ninguém converse perto dela, porque agora ela tem que prestar atenção na novela que está passando ali na televisão. Não pode perder uma frase que o ator está dizendo ali. Tem muito mais reverência diante de um filme do que dentro da casa de Deus. Tem muito mais reverência diante de uma partida de futebol. Dá até briga, se alguém conversar perto ali ou começar a gritar, leva até uma bofetada, porque o camarada quer prestar atenção no jogo, não aceita que ninguém perturbe na hora do jogo. É assim ou não é, Pedro? É, eu sei que é assim, eu também sei que é assim. Então, irmãos amados, diante de um jogo de baralho, não aceita que ninguém perturbe, porque a concentração tem que ser muito grande para ver como que vai fazer diante daquele jogo ali. Agora, gente, quando chega na casa de Deus, é diferente, irmão Cláudio. Aí conversa na hora do culto, atende celular na hora do culto, fica no Facebook na hora do culto, fica muitas vezes se levantando toda hora, fica olhando no relógio toda hora. Puxa vida, hoje o pastor Josué parece que engoliu uma vitrola, não para mais de falar. Eu estou cansado já de ficar ouvindo o pastor pregando ali na frente, e esse relógio que não anda, e esse relógio que não para, não passa de jeito nenhum. Irmãos, é coisa terrível. A mensagem está muito longe, atrapalha as pessoas que estão do lado, que gostariam de estar atentas à palavra. Quem está perto não deixa, fica conversando o tempo todo, fica trocando ideias o tempo todo. Deus não se agrada dessas coisas, não se agrada dessas coisas. Irmãos, quando nós temos reverência diante do Deus Todo-Poderoso, o diabo, ele é envergonhado. Você pode ver isso lá em Tito. Tito fica pertinho de Timóteo ali, Tito capítulo 2 e o versículo 7. Irmãos, o texto ali diz que quando nós temos reverência diante de Deus, o diabo, ele fica envergonhado. Por quê? Porque nós estamos atentos àquilo que Deus está falando, nós estamos tendo reverência, nós estamos tendo respeito diante do Deus, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse lugar é santo. Você não está diante do pastor Josué, você não está diante do pastor Rodrigo, você não está diante do ministério de louvor que está cantando aqui na frente. Você está diante de Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. Nós estamos diante do Deus maravilhoso. Então nós precisamos ter obediência, nós precisamos reverenciar. E eu gostaria de dizer uma coisa: muitas pessoas aceitam a Jesus como Salvador, mas não aceitam como Senhor das suas vidas.
Irmãos, entregar a vida para Jesus como Salvador é uma coisa, agora entregar a vida para Jesus como Senhor é outra coisa, porque o Senhor, Ele deve ser obedecido, e nós reverenciamos a Deus através da nossa obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, de que maneira que nós reverenciamos a Deus? Através das nossas, eu disse, atitudes. Nós reverenciamos a Deus diante das nossas atitudes. Nós tomamos a atitude de um verdadeiro servo de Deus. Nós obedecemos a Ele. Nós nos comportamos lá fora como servos de Deus também. Muitas vezes a gente é santo aqui dentro da igreja, mas lá fora a gente não é santo coisa nenhuma. A gente acha que Deus está só aqui dentro e lá fora Deus não está. Irmãos, é um engano terrível. Lá fora também nós devemos reverenciar a santidade de Deus. Amém ou não amém? Através das nossas atitudes, através da nossa vestimenta, através do nosso exemplo, exemplo no falar, exemplo no andar, exemplo de honestidade, exemplo de pudor, exemplo nos nossos trajes, através de uma vida aprovada por Deus, nós estamos reverenciando ao Deus Todo-Poderoso. Então, em primeiro lugar, de que maneira que nós reverenciamos o nosso grande Deus? Através das nossas atitudes. Nós temos atitudes de servos de Deus. Em segundo lugar, e já partindo para o final da palavra, qual é a segunda maneira de nós reverenciarmos a esse Deus? Reconhecendo o seu poder. Repita comigo: reconhecendo o seu poder. Quando a gente reconhece o poder de Deus, então nós estamos reverenciando o nome dele. Nós temos o nosso Deus como alguém único, não como outro qualquer. Irmãos, quando eu estava estudando essa palavra, quando eu estava estudando essa mensagem, eu estava dando uma olhada lá em um livro, e aquele livro diz, irmãos, que algumas religiões, que eu gostaria até de citar, por exemplo, muçulmano, budista, eles têm muito mais reverência ao Deus deles do que nós, muito mais. Eles se prostram diante dele, ficam horas prostrados diante dele. Quando eles estão andando pela rua que dá aquele horário, eles se ajoelham em plena calçada de uma avenida movimentada de uma grande cidade. Eles não estão nem aí com aquilo que alguém possa pensar deles. Eles estão reverenciando o Deus deles. Irmãos, e como nós ficamos diante do Deus Todo-Poderoso, que é o Criador de todas as coisas. E diante do Deus que nós servimos, muitas vezes nós não temos a reverência que nós deveríamos ter. Irmãos, o nosso Deus, Ele é o Elohim, é o Deus forte. Ele é o El Elyon, o Deus mais alto e mais forte. Ele é o El Roi, o forte que enxerga todas as coisas. Ele é o El Olam, o Deus eterno. Ele é o Yahvé, Senhor eterno, que não depende de ninguém para existir. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus eterno, Ele não teve início e jamais Ele terá fim. A sua existência jamais se acabará. Ele é eterno. É por isso que nós dizemos Deus eterno. Ele é imortal, Ele é infinito, Ele é incomparável, Ele é perfeito, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus onipotente, é só Ele que tem poder nos céus e na terra. Ele é o Todo-Poderoso.
Ele faz qualquer coisa, desde que seja da sua infinita vontade. Irmãos, Ele não tem limitações. Aquilo que Ele quer fazer, Ele faz. Aquilo que Ele não quer fazer, Ele não faz. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Lá em Gênesis, no capítulo 17, e no versículo de número 1, nós vemos uma expressão maravilhosa. Sendo Abraão, eu vou ler para vocês, Gênesis 17, 1. Sendo Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, olha o que Deus disse para Abraão naquele momento: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Deus se colocou diante de Abraão, e Deus disse para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos, o Deus Todo-Poderoso, Ele precisa ser reverenciado. Nós precisamos ter reverência, nós precisamos ter respeito diante desse Deus. Irmãos, o Deus Todo-Poderoso, Ele cura, Ele expulsa demônios, Ele desfaz impossíveis, Ele abre portas, Ele fecha portas. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele derruba gigantes, Ele levanta paralítico, Ele cura canceroso, Ele ressuscita mortos, Ele cura leproso. Por quê? Porque todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra, diz Mateus capítulo 28 e o versículo 18. Todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Ele pode fazer qualquer coisa que for objeto da sua vontade. Irmãos, Ele criou o universo, Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele criou o sol, Ele criou a lua, Ele criou as estrelas, Ele criou, irmãos, os pássaros, os animais, os mares. Quando Ele quer que chove, Ele manda a chuva cair. Quando Ele quer segurar a chuva, Ele faz não chover. Quando Ele quer que venta, o vento vem. Quando Ele quer que neva, Ele faz nevar. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Ele faz todas as coisas. E quando eu estava estudando essa palavra aqui, irmãos, o original, quando diz que Deus criou todas as coisas, está querendo dizer que Ele criou do nada. Ele criou do nada, Ele fez existir. Não é como alguém que cria esse lenço, mas já usando um material que já existia antes. A pessoa cria o papel já da celulose que existia antes. Ele cria o ferro já do material que existe nas rochas. Não, o nosso Deus, Ele criou do nada. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mandou que existisse e existiu. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele criou tudo do nada. Esse é o Deus que nós pregamos, que nós servimos. Este é o Deus que Josué se prostrou diante dele e o adorou. Aleluia. Esse é o Deus Todo-Poderoso.